Depois de muito tempo sem postar vídeo, aqui estou eu de volta. Que merda, hein? E dessa vez para falar do melhor filme que tivemos esse ano, na minha opinião. Apesar de que ninguém vai assistir esse vídeo, já que o alcance do canal tá lá embaixo, mas bora lá. Durante o ano de 2023, tivemos alguns filmes que chamaram bastante atenção do público, como Barbie, Oppenheimer, o polêmico Som da Liberdade, Aranha Verso 2 e Super Mario na parte de animações, Guardiões da Galáxia 3, tamo tendo o Wonka agora e por aí vai. Mas se tem um filme que não prometeu muita coisa, mas entregou tudo e mais um pouco, e está chamando a atenção tanto da crítica quanto do público, é Godzilla Minus One. Eu assisti esse filme e digo que precisamos conversar sobre ele, então senta que lá vem a história. Mas antes eu já aviso que vai ter spoilers do filme. Godzilla Minus One é um filme que expande a ideia original do Godzilla, uma crítica ao mesmo tempo que um alerta em relação ao uso e ao poder destrutivo das bombas nucleares, além de ser uma representação e crítica à própria guerra ou qualquer tipo de conflito. Se você for assistir esse filme com aquela expectativa de ver luta de monstro gigante ou ver um Godzilla bonzinho que nem o do Monstro-Verso, eu já aviso para mudar suas expectativas ou você vai quebrar a cara. Para esse Godzilla, violência não é resposta, mas sim uma pergunta cuja resposta é sempre sim. Nesse filme nós não temos o Godzilla herói, o protetor que preza pelo equilíbrio do planeta, mas sim uma força da natureza e uma manifestação física de toda a maldade e destruição dos humanos durante a guerra. Esse Godzilla é como uma catástrofe natural, ao mesmo tempo que é como a guerra em si, que deixa um rastro de destruição e aniquila quem estiver no caminho sem qualquer distinção ou exceção. Ele é um resultado ao mesmo tempo que é como se ele também fosse um tipo de karma para toda a maldade dos seres humanos, e pelo que dá a entender no filme, Godzilla sempre foi uma criatura ancestral, mas quando a humanidade cutucou quem estava quieto, fez esse monstro ficar cada vez maior, mais poderoso e principalmente mais agressivo e violento. Mas o que faz esse monstro chegar ao seu ápice foram os testes nucleares realizados pelos Estados Unidos no atol de Bikini, que fizeram com que o Godzilla, que era apenas um dinossauro em escala monstruosa, virar literalmente um monstro e praticamente uma bomba nuclear ambulante, sendo capaz de soltar rajadas nucleares de sua boca e de contaminar com radiação por onde ele passa. Só que o filme vai além nas representações do Godzilla, já que quando ele aparece, na maior parte do tempo, ele representa a guerra e a destruição, mas há outros momentos em que ele aparece como um fantasma do passado na mente do protagonista. Por falar no protagonista, temos que falar sobre os personagens e sobre a história do filme em si, que também são pontos altos do filme e foram muito bem executados. Aqui não tem aquela coisa de os humanos têm muito tempo de tela e são chatos de se ver, porque os personagens principais têm o seu carisma e cada um tem algum peso e função na história. Listando os personagens, nós temos Shikishima, o protagonista e um piloto kamikaze desertor, Tachibana, um mecânico militar de aviões que vou chamar só de mecânico, Sumiko, uma vizinha de Shikishima que vou chamar só de vizinha, Akitsu e Mizushima, dois ex-militares que trabalham em um barco que desativa minas no oceano e que vou chamá-los só de capitão e garoto, Noda, um ex-militar que ajudava na criação de novas armas e que vou chamar aqui de doutor, Akiko, uma criança órfã que se torna a filha adotiva de Shikishima, e por fim temos Noriko, vulgo a melhor personagem desse filme na minha opinião, visto que ela representa, mas a gente já fala disso. Um ponto muito interessante ressaltar sobre esse filme é de como ele executa com maestria o Kishotenketsu, que para você que não sabe, é a estrutura narrativa usada pelo Oriente, tendo uma história por si só simples, mas repleta de mensagens e subplots nas suas entrelinhas, e que agregam muito na história principal. A história desse filme tem momentos bem variados, desde momentos tranquilos com o Shikishima, a Noriko e a Akiko vivendo feliz como uma família, até momentos pesados como no velório da Noriko e a Akiko perguntando onde ela está. Geralmente criança em filme não é um bom sinal. Fim de filme, eu tenho um ódio. Mas o que essa criança atua e a forma que essa personagem foi utilizada na história, não tem um que não se sente mal pela situação e pela personagem. Na verdade, esse é um momento bem cruel do filme, não apenas com os personagens, mas com você que está assistindo, já que ele simplesmente surge do nada quando tudo parecia bem e arrasa com você, espectador. Os personagens estão se reerguendo de um pós-guerra e então surge algo para mudar tudo, assim como é a guerra e o próprio Godzilla, que surgem do nada, destroem tudo e vão embora como se nada tivesse acontecido. Esse filme também tratou de um dos temas mais conhecidos ligados ao militarismo do Japão na época da Segunda Guerra Mundial, que é o de morrer com honra pelo seu país. No filme, Shikishima é um piloto kamikaze que desertou, porque não queria morrer, e ele pousou em uma ilha de manutenção de aviões, onde conhecemos o mecânico, que é quem comanda o local. O mecânico percebe que o avião não tem nada de errado, e já de cara percebe que Shikishima não estava com problemas mecânicos, mas sim que ele fugiu. Depois disso, é questionada essa visão de que morrer na guerra é uma honra,
por parte de um mecânico secundário que vai até o Shikishima e pergunta com qual razão você aceita morrer com honra se na própria frase já diz qual é o seu destino. O filme já aborda esse tema logo no começo, e ele vai voltar a ser destaque lá pro final. Na noite daquele mesmo dia, o Godzilla aparece e mata praticamente todos os soldados da ilha, sobrando apenas o mecânico e o Shikishima. O protagonista até teve a oportunidade de usar o avião para atirar no Godzilla, mas ele ficou com tanto medo que acabou tendo uma crise de pânico e não conseguiu fazer nada, o que fez com que o mecânico culpasse a ele por todas aquelas mortes. Logo após o ataque do Godzilla, o Japão perde a guerra, o que faz com que o Shikishima se culpe pelas perdas na ilha e também pela derrota do país, já que ele não cumpriu sua missão de piloto kamikaze. O mecânico entrega para ele várias fotos dos soldados mortos, onde vemos que aqueles soldados tinham esposas e filhos, que agora não possuíam mais um marido ou um pai porque o Shikishima não atirou no Godzilla. Não só isso, mas essas esposas e filhos podem ter morrido também durante um ataque americano, e o Shikishima se culpa por isso também, já que ele não cumpriu a sua missão. Isso aparece à tona quando ele volta para casa e percebe que não tem mais casa, já que Tóquio foi destruída e seus pais foram mortos no ataque. Além disso, aparece a vizinha que perdeu seus 3 filhos e culpa Shikishima por isso, já que se ele está vivo, significa que ele fugiu do seu dever. Só que logo em seguida mostra do porquê ele ter desistido e do porquê ele não estava disposto a morrer, que foi o pedido de sua mãe de que ele voltasse para casa vivo. Isso tudo forma o núcleo e o conflito do protagonista, que se culpa pelas várias mortes e pela derrota do Japão, achando que se ele morrer poderá compensar o passado, só que ao mesmo tempo ele quer continuar vivo, o que acaba sendo outro conflito do protagonista. Para piorar tudo, além desse conflito interno, todos os sentimentos ruins que ele guarda como mágoa, culpa, medo, dúvida e vingança tomam uma forma em sua cabeça. A forma do Godzilla, que sempre aparece em seus sonhos e o faz reviver a noite em que ele viu o monstro pela primeira vez e quando fugiu da sua missão. Isso tudo faz com que o protagonista tenha 2 guerras, uma interna e outra externa contra o Godzilla, e que ele só irá se livrar de todo o remorso quando vencer essas guerras e se no final ele perder a própria vida. Mas isso volta ao que eu falei antes. Shikishima quer vencer dessa forma, porém, ao mesmo tempo, ele não quer morrer, o que o faz ficar ainda mais atormentado. Essa guerra que ele mesmo estabeleceu faz com que ele não peça Noriko em casamento e não queira ser par da Akiko, porque ele não se julga merecedor de ter uma família, já que ele se julga um homem que fugiu de seu dever. Partindo para outro núcleo da história, nós temos o do capitão e do garoto, que são lados opostos da mesma moeda, já que ambos foram militares. A diferença é que o capitão chegou a lutar de verdade, é alguém que viveu a experiência e os horrores da guerra. Já o garoto se alistou, mas não chegou a participar, já que o Japão perdeu antes que ele fosse convocado. O garoto tem uma visão extremamente romantizada da guerra, já que ele tem a visão de que aqueles que lutam na guerra são heróis honrados, tanto que ele é o único que tem vontade de lutar contra o Godzilla no final. Só que durante o confronto anterior com o Godzilla no mar, ele acaba fraturando o braço, e isso faz com que o capitão e o doutor não chamem ele para a batalha final. Não apenas pelo braço, mas os dois não levam justamente por já terem vivido e conhecerem como é a guerra de verdade. Além de que a batalha final era praticamente uma missão suicida, visto que vencer era um cenário bem certo. Essa cena em específico, apesar de rápida, é uma das melhores cenas e que melhor transmite a mensagem do filme, onde o garoto implora para que o capitão e o doutor levem ele para a batalha final, já que ele quer ter a honra de lutar pelo seu país e defender a sua nação. Mas então o capitão diz que a maior honra de todas é não ter que ir para a guerra. Essa cena é o ápice dentro desse assunto da diferença entre a velha e a nova geração, onde a velha geração sabe que a guerra é extremamente banal, mas que apesar disso custa muito caro. Diferente da nova geração, que parece buscar por um conflito a todo custo sem nem sequer saber o quão fútil é o que ela está procurando. O homem santificado, fingindo que consegue viver sem uma guerra. Já que mencionei o doutor, esse personagem também é um ex-militar que já conheceu a guerra, mas foi alguém mais voltado para a parte de criação de armas. Só que ele também é o personagem que traz o questionamento principal do filme à tona. Antes de irem para a batalha final, ele diz que o Japão passou a ver a morte como sinônimo de honra, tanto que eles tiraram os assentos ejetores dos aviões e as blindagens dos tanques, e que já estava na hora de mudar isso. O Japão via a morte como sinônimo de honra, mas então o doutor fala que já estava na hora do Japão cultuar a vida e enxergar que a verdadeira honra está em ir para a guerra e voltar vivo. Isso se liga diretamente ao Shikishima, que durante boa parte do filme se culpa por não ter morrido durante a guerra, e passa a maior parte do filme achando que estar vivo é uma desonra. Essa visão dele só muda por causa das outras 2 personagens que falta falar sobre, que são a Noriko e a Akiko,
que fizeram Shikishima encontrar outro propósito de vida. A Akiko, que é a filha adotiva, é o que faz o Shikishima querer recomeçar a sua vida, já que cuidar dessa criança é o seu novo propósito, além de que ela, junto da Noriko, fazem com que a vontade de querer estar vivo do Shikishima aumente. Por falar na Noriko, chegou a hora de falar da melhor personagem desse filme, na minha opinião. A Noriko, como personagem, acaba não sendo muito bem explorada, já que a gente não sabe de onde ela veio e nem vemos os dramas de uma mulher que de uma hora para outra virou mãe adotiva, parecendo que tudo foi muito fácil. Ela é uma personagem que apenas aparece do nada, explica que uma mãe pediu para que ela cuidasse de sua bebê e que ela passa a morar com Shikishima porque ele ficou com dó, além de que os dois decidem cuidar dessa criança órfã. Falando assim, parece que ela não é um bom personagem, mas logo, contudo, porém, entretanto, as cenas dela cuidando da Akiko, sendo essa figura materna, são muito boas e muito fortes, já que ela é uma figura muito gentil e carinhosa em meio a um cenário devastado. Só que o que mais destaca essa personagem é a forma que ela interfere na vida do Shikishima, e sobre o que ela representa tanto na vida dele quanto para o filme num todo. Durante o filme, o Shikishima é constantemente assombrado pelo seu passado, principalmente com pesadelos que fazem com que ele quase tenha um colapso, mas graças a Noriko isso não acontece. É por causa dela que ele não quebra, e na cena em que ele pensa que ela morreu, ele quase quebra por inteiro, como se ele tivesse perdido literalmente tudo, já que ela também fez com que ele tivesse vontade de estar vivo. Ela também representa o oposto do Godzilla na vida do Shikishima, já que o Godzilla representa a guerra, a vontade dele de morrer e também todos os seus fantasmas do passado. Já a Noriko representa a paz, a tranquilidade e é aquela que faz com que o Shikishima esqueça do passado e da sua vontade de morrer e escolha em vez disso seguir em frente e continuar vivo. Só que a melhor cena que envolve essa comparação entre Godzilla e a Noriko está na cena em que o Godzilla ataca a cidade e usa o seu bafo atômico que lembra muito uma explosão nuclear. Naquele momento, a Noriko é levada pela onda de choque da explosão, aparentemente morrendo, e no fim, temos o Godzilla rugindo triunfante com uma enorme explosão em forma de cogumelo ao fundo e um cenário sombrio. Já no final do filme, Godzilla é morto e justamente após isso descobrimos que Noriko sobreviveu e está viva. E quando Shikishima e Akiko vão vê-la no hospital, está tudo muito mais iluminado e colorido, sendo o oposto da cena do Godzilla. Tanto no filme quanto na vida do Shikishima, Godzilla e Noriko representam figuras opostas, sendo um a morte, a guerra e o pessimismo, e a outra sendo a vida, a paz e o otimismo. Quando Godzilla triunfou, Noriko, entre aspas, morreu, mas quando Godzilla foi morto, descobrimos que Noriko está viva, fazendo com que ela seja a contraparte do Godzilla, e isso a torna, pra mim, a melhor personagem desse filme. Shikishima durante o filme não se julga merecedor de pedir Noriko em casamento e nem de ser o pai da Akiko, já que ele falhou no passado e para ele, derrotar o Godzilla é uma guerra que ele ainda tem que vencer. Porém, ele se vê tendo que escolher entre morrer derrotando o Godzilla ou ficando junto da Noriko e da Akiko. Mas elas fazem com que ele chegue à resposta que precisava. No fim, o mecânico coloca um assento ejetável no avião de Shikishima, que ejeta no último segundo e joga o avião na boca do Godzilla, explodindo a cabeça do monstro, mas sem se sacrificar. Shikishima sobrevive e alcança sua honra. Venceu a sua guerra, matando o monstro que tanto o assombrou e saiu vivo no final, podendo retornar para Akiko e agora merecendo ser pai. Não apenas isso, mas ele também descobre que Noriko está viva e que agora, terminada a sua guerra contra o Godzilla, ele é merecedor de poder pedir ela em casamento e de ter uma família. Ele pode finalmente seguir em frente e recomeçar a sua vida. Por falar na, abre aspas, morte da Noriko, esse é um acontecimento do filme que eu não diria que forçou a barra, mas sim que quebrou a barra. Porque não tinha como ela ter sobrevivido à onda de choque da explosão do bafo atômico do Godzilla. Mas ela sobreviveu, confirmando a famosa regra de que se não tem corpo não tá morto. E apesar de ela estar viva forçar muito a nossa suspensão de descrença, mais do que acreditar que o Godzilla existe naquele contexto, isso não é algo que estraga o filme, levando em consideração tudo que a personagem representa, além de ser recompensador após todo o clima de tensão, algo bom acontecer. E essa coisa boa não tá ali só para equilibrar o clima do filme, mas também para simbolizar e confirmar que agora a guerra definitivamente acabou e deu-se início a um período de paz. Só que no final do filme vemos que o Godzilla não está morto, já que ele começa a se regenerar e no fim dos créditos apenas ouvimos os seus passos se aproximando e quando ele está bem perto ouvimos o seu rugido, mostrando que ele não está morto e vai voltar, simbolizando que essa paz é algo temporário, já que o monstro vai reaparecer mais cedo ou mais tarde. Esse final também pode simbolizar como que a paz sempre será algo temporário, e que guerras e conflitos em menor ou maior escala sempre vão aparecer, e
E a causa disso lembra muito Godzilla 2000, onde no final do filme é dito que o Godzilla não é apenas um monstro, mas que ele também está dentro de cada pessoa. Talvez porque Godzilla esteja dentro de cada um de nós. O que combina muito com o final, que pode ser interpretado como o Godzilla interior de cada espectador vindo, e que mais cedo ou mais tarde vai sair. Esse filme do Godzilla, além da história dos personagens, também acerta em questões como trilha sonora, principalmente quando Godzilla aparece, que toca a música tema do filme de 54, e também acerta em efeitos visuais, que mais uma vez se destaca em relação ao Godzilla, mas peca em alguns poucos momentos nas cenas que envolvem água, onde dá pra ver nitidamente que é efeito. Mas isso não é algo que estraga o filme, além de que eu não tô aqui para ficar dando uma de sommelier de CGI, e principalmente temos que levar em consideração que o filme custou 15 milhões de dólares, o que é um valor bem baixo. O filme também utiliza muito bem de algumas referências a filmes famosos como Tubarão, na cena do mar em que explodem a bomba na boca do Godzilla, muito parecido com a forma que derrotam o tubarão, além de referências a Independence Day, como na forma em que fizeram o bafo atômico do Godzilla em Ginza, e também na forma em que ele é derrotado, com o Shikishima jogando o avião com bombas na boca do Godzilla bem na hora em que ele ia usar o bafo atômico, igual a Independence Day, em que o cara joga o avião no canhão da nave bem na hora que ele ia atirar. Godzilla Minus One é um filme que, como eu falei no começo, tem uma história principal simples, com várias mensagens e subplots nas entrelinhas que dão um complemento. Mas em nenhum momento eu diria que isso tudo é algo complexo, e que esse filme é a prova de que complexidade e qualidade não são e nunca foram sinônimos, já que qualidade depende da ideia e de como ela é executada, e Godzilla Minus One faz esses dois com maestria. Outro ponto positivo em relação a esse filme está no fato dele ser um filme maduro, e quando eu digo isso, eu não digo apenas no aspecto dos assuntos que o filme trata, até porque, pra mim, nesse aspecto, o filme é bem livre com o público, mas eu me refiro no aspecto de que quanto mais velho você for, mais coisas você vai perceber, entender e se conectar nesse filme, principalmente quem for pai ou mãe. Para encerrar esse vídeo, tudo que eu tenho a dizer é que assistir esse filme no cinema e em japonês foi uma experiência à parte, ainda mais que foi em IMAX. Experiência essa que quem viveu, viveu, e se eu tivesse que dar uma nota para esse filme, se dependesse da minha emoção, seria um 10. Mas seguindo a minha razão, esse filme fica com 9,5, já que tem alguns poucos momentos de CGI zoados e alguns momentos de diálogo que poderiam ser mais direto ao ponto. E vou resumir com 2 palavras: parabéns! Teve gente que criticou a atuação do filme, achando que era uma coisa muito caricata, mas nesse aspecto eu não tive problema nenhum, sendo que a história e a atuação me fizeram enxergar perfeitamente esse filme no formato de um anime, que também ficaria muito bom nesse formato. E isso tudo fez esse filme passar a impressão e a satisfação de um live action de anime bem feito, sendo que ele nem é um live action de anime. Sendo bem sincero, o último filme que eu vi no cinema que me deixou muito feliz e satisfeito foi Top Gun Maverick. E eu achava que ia demorar para surgir outro filme que me faria sair do cinema tão feliz de novo. Só que esse ano, no caso o ano seguinte, isso já aconteceu. E eu cravo aqui que Godzilla Minus One entrou no meu top 5 filmes favoritos de todos, e é um dos, se não o melhor filme de 2023.